Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Caroline e hoje eu vou ser a professora aqui do projeto Cometa Educação que vai dar aula para vocês. Hoje a aula é de gramática, como vocês sabem, e o tema que a gente vai estudar hoje são os substantivos, tá? Eu vou estar usando esse microfone aqui porque o microfone do meu notebook é muito baixo, então vocês não conseguiriam ouvir nada. Então eu vou usar esse aqui, tudo bem? Vamos lá então. Ó, então, para a gente começar a entender, a gente tem que entender o que são classes gramaticais. Aqui eu coloquei uma pequena definiçãozinha para vocês, tá? Ó, aqui está dizendo, as palavras são divididas em classes, denominadas classes gramaticais ou classes de palavras. Então, você pode encontrar esses dois termos, ou classes gramaticais ou classes de palavras. É importante lembrar que elas significam a mesma coisa, tudo bem? Temos dois tipos aqui de classes, que são as variáveis e as invariáveis. Variáveis são aquelas que mudam, e as invariáveis elas permanecem da mesma forma, mas a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, que seria no caso a flexão, né? Aqui na classe de palavras variáveis temos o substantivo, o artigo, adjetivo, numeral, pronome e verbo. E na classe de palavras, ou nas classes gramaticais invariáveis, nós temos os advérbios, preposição, conjunção e interjeição. Mas no caso, a nossa aula aqui hoje vai estar voltada para o substantivo, que é uma classe de palavras variáveis, tudo bem? Bom, o substantivo ele é a palavra que dá nome aos seres. Então, basicamente, tudo que tem um nome próprio, ele é um substantivo. Aqui tem alguns exemplos, tá? Ó. Seres materiais, espirituais, mitológicos, humanos, todo tipo de ser. Por exemplo, ser material. Uma cadeira, por exemplo. Cadeira é o nome próprio desse material, né? E, no caso, é um substantivo, então. Espirituais, no caso, seria algo como Deus, anjo. Mitológico, como os deuses, né, lá da Grécia, por exemplo, ou aqueles animais, né, tipo centauro, é um nome próprio, é um substantivo. E os humanos, por exemplo, eu, Ana Caroline, nesse caso aqui o Pedro, é um nome próprio e é um substantivo, tudo bem? Então, substantivo é a palavra que vai nomear os seres. Aqui nós temos uma frase, né, um exemplo. Pedro entrou no carro. Pedro é um substantivo de pessoa e carro seria um substantivo de objeto, de material. Tudo bem até aqui? Acho que sim, né? Vocês vão ver que é bem fácil substantivo, tá? Se vocês prestarem atenção na aula, vocês vão pegar rapidinho. Agora aqui, vamos ver as classificações, né, dos substantivos. Tem vários tipos de substantivos. Ó, os substantivos, eles são classificados em comuns, próprios, concretos, abstratos, primitivos, derivados, simples e compostos. E agora a gente vai ver um pouquinho melhor sobre cada uma dessas classificações para vocês entenderem melhor, tudo bem? E depois a gente vai resolver alguns exercícios, mas prestem atenção, gente, porque cobra bastante em vestibular, por exemplo, sobre substantivo primitivo, concreto, abstrato, cobra bastante, tá? Mas a gente vai ver isso depois. Então vamos lá, os substantivos comuns. Substantivos comuns são aqueles que nomeiam um ser de qualquer espécie. Seja, aqui ó, temos o exemplo criança, rio, chuva, cidade. Então é qualquer espécie, seja espécie humana, seja um material, seja um fenômeno na natureza. Então, o substantivo comum geralmente vai ser aquelas palavras que a gente encontra sempre no nosso dia a dia. Por exemplo, copo, suco, criança, parede, janela. Isso são substantivos comuns. Agora aqui nós temos os substantivos próprios, tudo bem? Por exemplo, são aqueles que nomeiam um ser específico da espécie. Ó, no slide anterior falava que os comuns são aqueles que nomeiam qualquer espécie. É um geralzão, por exemplo, criança. Aqui no próprio é um substantivo específico. Ou seja, vocês estão vendo aqui essa palavra João, né? João. João é um nome próprio. Criança seria o geral. As crianças estão brincando. Eu não sei quem é, eu sei que são as crianças que estão brincando. Agora, se eu disser, por exemplo, perdão, João e Maria estão brincando.
Então, vai estar especificando quem são essas crianças. No caso aqui, João, Tietê, que é o nome de um rio, e Recife, que é de uma cidade, ok? Agora, os substantivos concretos. São aqueles que nomeiam seres de existência independente de outros seres. Por exemplo, mulher, Rodrigo, computador, anjo. O que seria isso? Por exemplo, uma cadeira. Depois de feita a cadeira, ela precisa de alguém, assim, né, para construir a cadeira. Mas depois de feita essa cadeira, ela existe e não depende de ninguém para existir. Então, os concretos são aqueles tipos de substantivos que não dependem de ninguém para existir. Por exemplo, mulher, Rodrigo, computador, anjo. São substantivos que existem por si só. Os substantivos abstratos, vamos lá. O concreto e o abstrato, a gente tem que tomar muito cuidado porque eles são muito parecidos, tudo bem? Ó, são aqueles que nomeiam seres de existência dependente de outros seres. Então, ao contrário do concreto, que não depende de ninguém para existir, o abstrato ele depende de alguém para existir. Esses exemplos que eu coloquei aqui não são essas palavras que são substantivos abstratos, tá? Eu vou explicar. Por exemplo, sentimentos. Olha, gente, como eu fiz retinho, né? Sentimentos. Os sentimentos, eles dependem de uma pessoa para existir. Por exemplo, eu não posso falar que uma cadeira é triste, por exemplo. Ela precisa de uma pessoa para ter esse sentimento, certo? Por exemplo, eu. Ana está triste, Ana está feliz, Ana está contente. Depende de uma pessoa para ter esse sentimento. Por exemplo, a alegria. A alegria ela não é nada se não estiver em alguém. Se ninguém estiver sentindo alegria, se ninguém estiver alegre, ela é só uma palavra. Qualidade, por exemplo. É, franqueza, por exemplo. A palavra franqueza sozinha ela não quer dizer nada. Agora, se você falar que alguém é franco, isso é um substantivo abstrato porque ele está dependendo de alguém para existir, entendeu? Como defeito, ações. Ações, por exemplo, é o ato de abraçar. O abraço ele não existe sozinho, ele depende de um ser humano com alguma outra coisa, ou um animal, ou um objeto, abraçar um objeto, para essa ação existir. Então, o abraço, a palavra abraço sozinha não significa nada, mas ela, como substantivo, dependendo de outra pessoa, ela se torna um substantivo abstrato. Por exemplo, eu abraço João, entendeu? Depende de alguém para existir. Os substantivos primitivos são aqueles que não provêm de nenhuma outra palavra da língua. Exemplo: pedra, ferro e rosa. Vocês vão entender melhor no próximo slide, tá? Como assim eles não provêm de nenhuma outra palavra da língua? Não existe nenhuma outra palavra parecida. Existem palavras que são derivadas dessas, por exemplo, que são o próximo substantivo que a gente vai ver. Mas não existe outra palavra que antecede pedra, ferro, rosa, por exemplo. Já os derivados são aqueles formados a partir de uma palavra já existente. Por exemplo, pedra tem pedreiro, pedregulho, terra, terreno, terreiro, rosa, por exemplo, roseira. Entenderam? Então, os substantivos derivados são aqueles que vão se formar a partir de uma outra palavra que já existe. Tudo bem? Agora, os substantivos simples. São aqueles formados a partir de um único radical. Ó, aqui eu coloquei uma explicaçãozinha do que quer dizer radical. Radical é a palavra que contém a significação básica das palavras. Então, por exemplo, flor, ela sozinha é um radical, um apenas. Maçã é outro, banana, outro. Eu não posso simplesmente dizer flor, ma, ba, não vai completar alguma coisa. Agora, se eu dizer flor, maçã, banana, forma uma palavra, tudo bem? Então, radical seria aquela parte essencial da palavra que vai dar o significado dela. Por exemplo, vamos ver mais para frente aqui, ó, no próximo slide vocês vão entender melhor. Ó, os substantivos compostos são aqueles formados por dois ou mais radicais. Então, por exemplo,
couve-flor, passatempo e banana, maçã. Vocês viram que são palavras que são formadas por duas palavras para ter o seu sentido. Por exemplo, se eu disser apenas banana, é a fruta banana. Se eu dizer maçã, é a fruta maçã. Agora, os dois juntos formam o significado da palavra banana maçã, que é um tipo específico de banana. Ou, por exemplo, couve-flor. Couve, tem aquela couve, que é tipo um alface mais escurinho, né? E tem a flor, que é flor. Agora, se a gente juntar que fica couve-flor, vira outra palavra, outro significado. Agora aqui a gente vai fazer, tá? Um exercício rapidinho. Tem dois aqui para vocês fazerem, ó. Em cada frase há apenas um substantivo. Identifique-o e classifique-o em concreto ou abstrato. Ou seja, aqui nessa primeira frase vai ter um, e nessa segunda frase vai ter outro substantivo. E elas podem ser ou concreto ou abstrato, não tem outro tipo de substantivo aqui, tudo bem? Então, vamos fazer. Se vocês quiserem, vocês podem pausar o vídeo, tentar resolver, tudo bem? E depois vir ver a resposta. Nessa primeira, você tem medo de lobisomem? Qual seria o substantivo aqui? O substantivo aqui seria lobisomem. E aqui seria um substantivo concreto, tá? Lobisomem, ele existe por si só. Na segunda frase, a violência tornou-se comum hoje. Aqui o substantivo seria violência e seria um substantivo abstrato, porque a violência ela depende de alguém para se tornar realidade, certo? Alguém precisa ser violento, por exemplo. Agora aqui, ó, esse outro exercício. Os exercícios são fáceis, mas geralmente quando cai em vestibular sobre substantivo, costuma ser mais simples mesmo, tá? Com as palavras a seguir, forme substantivos abstratos. Lembra que a gente disse que o substantivo abstrato ele precisa de alguém para existir, certo? Então vamos lá, ó. Mal. Quando a gente vai falar que alguém é mal, por exemplo, que alguém tem o mal em si, como a gente diria? Maldade, né? Então seria aqui maldade, tudo bem? Nobre. Para transformar em substantivo abstrato, seria como? Nobreza. A pessoa, ela tem nobreza, ela possui nobreza. Belo, beleza. Aquela pessoa possui beleza. Maria possui beleza. E pobre, pobreza. Há muita pobreza hoje em dia no mundo. Agora a gente tem a questão das flexões de substantivos, que como eu disse, o substantivo ele é uma classe de palavra variável, ou seja, ele vai mudar. Então, ele vai sofrer algumas flexões, tá? Agora a gente vai ver um pouquinho sobre essas flexões. Gente, tô enrolando um pouco aqui pra falar, minha garganta tá doendo, mas eu sei falar tudo certinho, tá? É porque às vezes sai alguma palavrinha errada, mas me desculpem. As flexões, então vamos lá. O substantivo é uma classe gramatical variável, ou seja, sofre flexão, variação em sua estrutura. Então, vamos ver o que significa isso, basicamente. A flexão, para sofrer flexão, geralmente tem três tipos de flexão. Ele varia em gênero, ó, número e grau. Gente, eu tô fazendo super reto, né? Desculpem. Então, geralmente, as palavras que elas são variáveis, elas vão variar em gênero, número e grau. O que seria isso? Ó, por exemplo, a palavra garota. Ela é uma indicação de uma palavra feminino, no feminino, né? Uma palavra feminina. Ou seja, se eu falar garoto, vai mudar de gênero. A palavra ela permite essa variação. Tem palavras que você não pode mudar, que, por exemplo, janela, janelo, não faz sentido. Existe uma palavra só para aquele objeto. Garota, no entanto, é um substantivo que permite essa variação. A gente pode chamar uma pessoa de garota e outro de garoto. Isso é uma variação de gênero, tá? Agora aqui, garotos. Indicação de plural, ou seja, ele variou em número. Pode ser uma garota, várias garotas,
um garoto, vários garotos. Ele permite essa mudança, entendeu? A palavra ela permite isso. Você pode mudar um pouquinho com ela, dependendo do contexto que você vai inserir essa palavra. Garotão, por exemplo, é uma indicação de aumentativo, é uma indicação de grau. Poderia dizer garotão, garotinho, entenderam? Gênero, ó, aqui na variação de gênero. Os substantivos masculinos admitem o artigo o. Artigo é outra classe de palavras que vocês vão estudar mais pra frente, tudo bem? Mas aqui é só para contextualizar com o assunto, mas vocês vão ver melhor certinho mais pra frente, tá? Ó, então, as palavras masculinas, elas vão ter o artigo o, por exemplo, o ovo, o sol. Ovo aqui, ó, é um substantivo masculino e sol também é um substantivo masculino, tudo bem? A gente não pode dizer a ovo, a sol. É o ovo e o sol, o menino, não pode dizer a menino, tudo bem? Então, vocês podem perceber que vocês devem estar pensando, ah, mas que coisa idiota, todo mundo sabe disso. Não é todo mundo que sabe, né? Mas, como eu tinha dito, o substantivo ele é uma classe de palavras simples, assim, digamos, né? Então, não é muito complicado. Já os substantivos femininos, eles admitem o artigo a. Por exemplo, a janela, a caneta, como eu tinha dito aquela hora, né? Eu não poderia dizer o janela ou a janelo, né? Então, tudo tem que combinar certinho. E tudo na hora é questão de você analisar a palavrinha que vem depois, né? Para ver se você tem que colocar o artigo a ou o artigo o. Mas isso, com o tempo, se torna automático. Conforme a gente vai estudando, conforme a gente vai crescendo e aprendendo, a gente vai vendo isso de uma forma automática, né? Substantivo biforme. Os substantivos biformes possuem duas formas para nomear os gêneros, uma para o sexo masculino e a outra para o feminino. Por exemplo, eu não poderia usar menina para descrever uma menina ou um menino. Menina é para descrever uma menina e menino é para descrever um menino. Eu não poderia usar mulher se eu quisesse me referir a um homem. Claro, gente, eu sei que hoje, com essa questão do LGBTQIA+, acho que é assim que fala, né? Tudo muda, mas na parte da gramática, eu não posso falar do meu pai e falar a mulher, entendeu? Mulher é para falar do feminino e homem do masculino. Gata. Gata para se referir a gata no feminino e gato no masculino. Então tem uma palavra para cada gênero, um para o masculino e outro para o feminino, tá? Agora o substantivo uniforme, ele possui só uma forma para falar dos dois gêneros. Por exemplo, o colega, a colega, um bom cliente, uma boa cliente, meu fã, minha fã, dois estudantes, uma estudante, duas estudantes. Então, gente, aqui você pode usar a mesma palavra tanto quando você querer se referir ao sexo feminino quanto ao masculino. Por exemplo, colega. Eu tenho um colega, eu tenho uma colega. É a mesma palavra para tratar dos dois gêneros, entenderam? Bom, gente, então o substantivo basicamente é isso que vocês precisam saber, tá? Se vocês quiserem se aprofundar mais no assunto, vocês podem. Porém, isso é basicamente o que é preciso saber sobre substantivos, tudo bem? Eu vou mandar também lá no Classroom e no grupo da sala um texto que se chama Circuito Fechado, é um conto. Ele é muito, muito bom. Ele é um conto feito inteiramente de substantivos, só possui substantivos. E é para vocês analisarem que, apesar de só ter substantivos, de não ter verbo, de não ter um artigo, de não ter uma preposição, ainda tem sentido. A gente consegue entender o que o texto está querendo passar pra gente, tá? Então é isso, gente. Essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês podem colocar aqui nos comentários, ou mandar no grupo do WhatsApp, ou mandar diretamente para mim, tudo bem? Que eu vou responder vocês como eu puder, tudo bem? Então, muito obrigada, beijos e até a próxima aula.